Fala galera, Vitor Frazoli do canal Santos Dumont Urgente. Hoje eu estou aqui com a galera da Spectra. Eles fazem um trabalho bacana, principalmente na parte de cultura da nossa cidade. Eles já ministraram alguns cursos na área de interpretação, né? E hoje estamos aqui para bater um papo com eles, para vocês conhecerem um pouquinho o trabalho deles, a atuação deles na nossa cidade e prestigiarem quando eles forem fazer os eventos lá no Centro Cultural ou em outros lugares. Vamos prestigiar, vamos dar uma força. Bom, vou começar, né, o Dia Internacional das Mulheres, vamos começar Ladies First, né? Como começou essa ideia de vocês, do grupo, para montar o grupo e fazer o que vocês fazem? Vamos lá. A gente se conheceu numa circunstância muito engraçada, que era, ninguém tinha nada para fazer, vamos todo mundo para uma escola de teatro. Fomos todos nós, maravilhosamente bem. E ninguém com a certeza de que ia se encontrar de novo, né? Porque a gente foi nas aulas experimentais. E, ok, fomos uma vez, fomos outra. Eu conheci ele primeiro, a gente se aproximou primeiro, obviamente. E aí, depois o tempo foi passando, e eu escrevi uma história, um esboço de uma história. E eu ia fazer um monólogo com ele não pôde ir. E quando ele voltou para as aulas de teatro, eu mostrei esse esboço para ele e falei, vamos fazer um curta? Tipo, supetão, vai, vamos. Então, todo mundo topou, a gente juntou, todo mundo sem nenhum neurônio na cabeça, né? E fomos. E aí começou aquela coisa, tá, nome artístico e tal. Eu, por exemplo, uso só o meu sobrenome, Zenóbio, que eu acho legal, acho uma coisa marcante. E aí, aquela coisa, a gente viu que ficou pequena pra gente, sabe? Aquela coisa de, a gente tem que produzir uma coisa pequena para mostrar para poucas pessoas e querendo ou não, o artista, ele gosta de, o trabalho dele, além de receber o prestígio do aplauso, de toda aquela coisa, é gostoso de ver a reação do público, né? Tipo, de fazer os outros rirem. Isso é uma sensação impecável, ela é gostosa, ela acalenta muito. Então, começou a ideia de um grupo e foi uma reunião muito engraçada, inclusive. Foi dia 1º de julho. 1º de junho. Caiu num sábado e se reuniu todo mundo na minha casa. A gente sentou na mesa e começou a escrever ideia. Pô, vamos fazer a logo desse jeito, não, desse. E aí, aquela confusão que também é gostosa de sentir. Aquela coisa meio Jim Carrey, sabe? Aquela coisa meio, não é pra fazer sentido, é pra ser arte. E isso era o gostoso, o mais importante. E a gente passou 2 dias, né? O sábado e o domingo, ali pensando como a gente ia montar aquela história que era só um esboço, ia transformar aquilo num curta. Ouvindo esse ícone da música internacional, Free Bird. E aquilo foi indo, e já na segunda-feira mesmo a gente já estava na rua, se virando. Eu tinha pedido para uma tia minha de Belo Horizonte que trabalha com câmeras e tudo. Pô, manda uma câmera pra gente fazer uma coisa legal e tudo. A gente tem fotos, inclusive, muito engraçadas de várias circunstâncias, de lugares que a gente foi para gravar. E isso foi crescendo. A gente se viu em certo momento acuado. Sim. E aí a gente ficou, eu falo isso muito particularmente, eu não sei fazer outra coisa. Eu sei atuar e escrever.
Então, O que já é raro, né? Porque normalmente quem atua não costuma escrever. E quem escreve não costuma atuar. A não ser o diário. A não ser o diário. O Ben Affleck também. eu só, não foi por falta de tentativa, sabe? A busca de uma profissão normal. Odeio essa expressão. Mas é isso que eu sei fazer, então era isso que eu queria. E a gente estava muito inflado dessa coisa de Sim. vamos fazer, vamos encher o peito disso. E aí a gente foi vendo que a coisa não era tão brilhante quanto a gente via na televisão, nessas coisas, que dessa vez a gente estava do outro lado, Sim. né? Que a gente não era o espectador e sim o produtor. E a produção é sempre muito difícil. É mais difícil. A gente lidou com... Vamos engolir seco com algumas atitudes de alguns atores, porque a gente não pode perder. A gente tem que... Quebra a perna. Tipo, mas foi engolindo seco pra chegar no final do dia e... Meu Deus! O que foi isso? Eu não aguento mais! Mas foram dias e meses Sim. de estresse, Uhum. que tiveram muito estresse, mas que depois se tornaram, que a gente viu que tinham pontas absurdamente divertidas, que a gente viu que trabalhar com arte, se for para levar aquela coisa na seriedade, na formalidade o tempo inteiro, não dá certo. Não tem graça. Mesmo, e na época o que a gente estava trabalhando era um drama. Vocês chegaram a lançar esse curta? Não. Ficou na ideia, vocês gravaram e não lançaram? Na gaveta, né? Ficou na gaveta. Ficou na gaveta. Ficou na gaveta. Tanto pela nossa... Tipo, foi a nossa primeira experiência. Sim. A gente ficou meio... assim, com medo. Né? E por receio de não ser bem recebido. Entendi. É um medo muito, muito grande, né? De... Pô, você produz uma coisa... E tudo que a gente produziu até agora nunca foi pensando em retorno financeiro pra gente. Foi... Tudo que a gente pensou foi gratuito. Foi literalmente pela arte. Foi pela arte. Então, a gente ficava pensando assim, pô, a gente vai fazer de graça pra talvez levar um comentário... Levar uma gongada que vocês não estão afim. É, que não precisa, sabe? Ainda mais pra quem tá começando. Produzir, de uma forma geral, é assim, entendeu? Você lança com na mão. Você fala assim, pô, se vier crítica, vai ser triste. Aí, isso foi em 2023, né? Isso, 2023. E foi um ano gostoso de fortalecer tanto os laços de colegas de trabalho, Sim. quanto de amizade, de coleguismo, de entender que também sem a amizade o nosso trabalho não ia fluir. Porque sempre foi nós três encabeçando as coisas. E assim, vocês três se conheceram vocês tiveram a ideia de fazer o curso? Ou se conheceram no curso? A gente se conheceu no curso. No curso. E aí depois do curso vocês já saíram com uma amizade mais ou menos encaminhada. Conversando legal. A gente saiu naquela coisa, pô, você teve uma ideia maneira, vamos investir. Ninguém ainda tinha aquela coisa, somos super amigos, amigos do peito, mas vamos, né? Aí beleza, vocês saíram do curso já conversando legal, embarcando né, nos projetos uns dos outros, pelo que eu estou notando. E em qual parte vocês tiveram a ideia de passar esse conhecimento à frente? De dar o curso, de juntar uma galera? Eu acho que foi quando a gente enxergou a carência de arte, assim, no parâmetro municipal. Porque no meu âmbito particular, né, o Cid já está na arte há muito mais tempo do que eu, mas eu estudava muito para mim. Sim. Eu gastava o meu dinheiro
e consumia aquilo só comigo. E aquilo eu fui vendo que quando a gente começou a expandir aquilo, foi um respiro para as minhas angústias, que é a parte que você entende que a arte não é só trabalho, de fato é uma terapia, é uma coisa ativa. E os dois, eles principalmente, a gente começou a trabalhar num momento muito crítico da minha saúde, tanto física quanto mental. E foi de fato que me tirou daquela... Ali foi um escape. Foi aquela zona inebriante, que você não consegue enxergar mais nada. Eu acho que foi aí que a gente teve esse impulso de... Poxa, isso faz tão bem pra gente, por que não pode fazer bem pra outras pessoas? Sim. Porque, assim, nós somos aquele grupinho de adolescentes que na escola eram os deixados de lado, né? É sempre assim. A maioria de nós é assim, é dessa galera aí. Se perguntem pra atores famosos, todos eles vão falar que eles eram assim. E isso é uma dor. Tipo assim, você cresce sem saber aquela coisa, a quem eu pertenço, se eu pertenço a algum grupo. E, por exemplo, a minha mãe, que sempre foi muito latente nos nossos projetos, sempre esteve muito presente, ela olhava pra gente e ficava assim, cara, vocês são esquisitos demais. A gente tem um amigo que trabalha com a gente. Ele não é o mais novo, mas ele é o menor de todos. E juntava todo mundo pra falar de alguma coisa e minha mãe ficava olhando e ela ficava com aquela cara de... altamente incomodada. Gente, como é que isso faz sentido? Só que aí, quando ela via o resultado daquilo, é aquela coisa que já dizia Renato Russo, é uma festa estranha, com gente esquisita. Vamos tocando. Exatamente. E é essa festa com gente esquisita que é gostosa. Sim. Porque muitas das vezes a gente não faz sentido. Então, as diferenças é o que faz o negócio funcionar no final. O legal da arte é exatamente isso. Você encontrar em outra pessoa uma coisa que não tem nada a ver com você e que te ajuda pra caramba. Exatamente. E foram momentos que a gente encontrou de olhar um pra cara do outro e falar assim, eu não acredito que você tá fazendo uma coisa dessas. Tipo, de um dia a gente tá junto e todo mundo fazendo monólogos de comédia e rindo, e na semana seguinte todo mundo fazendo um monólogo assim... drama, aquela cena sombria. Aquela cena que você sabe até com a coisa ruim em você. Você fica assim... Cara. E aí veio aquela coisa do start de, cara, se de uma semana pra outra a gente conseguiu mudar, é porque numa semana a gente tava pra comédia, a gente tava a fim de rir. Na outra a gente queria tirar aquele sentimento ruim, aquela coisa que não tava batendo dentro da gente. Então, isso foi uma coisa gostosa. Porque quando a gente tá no palco, de fato, você entrega um pouquinho de você. É uma troca, né, entre personagem e ator. Mas você dá espaço para uma outra persona que você inventou sentir o que você está sentindo. Exatamente. E isso é gostoso. É bacana, cara. E é aí que entra a parte terapêutica, porque não é você que está vivendo aquela dor, mas você empresta o seu corpo para viver aquela dor. Então muda completamente a visão como artista. Agora, né, vamos pro lado de cá. Você, né? Ela contou que vocês se encontraram no curso, começaram a ter uma conversa, começaram a ter um início de amizade legal, saíram já comprando as ideias uns dos outros. Né?
Conta pra gente o seu lado disso aí, né? Quando você foi fazer o curso, quando Sim. você encontrou Aham. com essa galera aí e começaram a desenvolver alguma coisa. Cara, tudo começou quando eu tava com um amigo meu, ele falou, cara, vai começar uma instituição de arte aqui em Santos Dumont, bora lá? Eu falei, bora, cara. Aí a gente foi. Eu fui só na primeira aula, a Duda tava lá também. Mas depois eu não acabei voltando. Sim. Aconteceu de eu ter saído na primeira aula, não ter curtido tanto e depois eu fui embora. Sim. Mas depois eu falei, vou dar uma segunda chance. Aí nessa segunda chance foi num dia que eles estavam indo para uma outra apresentação, uma reapresentação na verdade. Aí a Duda me aproximou com a ideia. Cara, eu tô fazendo um projeto, você quer participar? Eu falei, claro, mas assim, eu participo fora das câmeras, que eu ainda não tava confortável de aparecer na Sim, frente das sim. câmeras e tudo mais. Eu falei, bora. A gente foi, a gente começou a jogar ideias e tudo mais. E foi fluindo, sabe? Aí depois com o tempo veio o Cid e deu tudo certo, sabe? Eu tenho um fato engraçado que eu lembro com o Cid, que foi o primeiro elogio que ele fez pra mim foi quando a gente tava num churrasco e ele falou assim, cara, eu não acredito que você colocou Bauhaus no churrasco, cara. Bauhaus no churrasco. Eu falei tipo, cara, que bom, cara, o que você quer que eu faça, sabe? Foi tipo, foi uma sintonia, sabe? Foi algo tão gostoso, assim, sabe? Foi uma coisa assim muito boa, sabe? Então foi tudo rolando e aí depois a gente começou o projeto e... Dá pra notar claramente que a química entre vocês é legal. Então, assim, se é legal fora das câmeras, nas câmeras fica melhor. Porque a entrega pro personagem é melhor. Sim. Né? E aí, nesse curta, né, que vocês começaram a fazer, você ficou à frente ou atrás das Fiquei câmeras? atrás das câmeras por todos os momentos possíveis. Se fosse hoje em dia eu estaria mais confortável, mas antigamente eu não tava tanto assim, não. Eu tava tipo. Sabe? Travado, né? Não tinha passado aquela barreira, sabe? Dá um beijinho. Sim, nossa, eu tava perdido. Mas assim, eu fui ajudando, fui gostando, assim, mas foi muito interessante na época, sabe? Aí a gente vai voltar, né? Vamos ter que voltar pra terminar, sabe? Isso aí também é uma pergunta pro grupo. Vocês estão com a ideia de fazer algum curta, alguma série, um média, um longo, alguma coisa para esse ano? Aí são muitas ideias, sabe? Tipo, de princípio a gente vai fazer uma peça. Legal, bacana. Faltou Um espetáculo, sabe? Vamos fazer um espetáculo, sabe? A gente vai fazer um espetáculo de início. Bacana, Mas assim, bacana. vamos ver se vai aparecer mais coisas no meio do caminho. Esse ano a gente tá com uma adaptação, se eu não me engano, é do Polanski, né, de um Legal. filme que o Polanski adaptou de uma peça de teatro, com a Kate Winslet, né, que fez a nossa querida Rose em Titanic, né, que deixou Jack. A controvérsia sobre aquela cena. Haviam uns dois na porta. Chamado Deuses da Carnificina, a nossa adaptação, que vai ser para mostrar o quão o ser humano consegue ter as suas facetas. É uma coisa que a gente tem num dos esboços que a gente escreveu, que não me deixaram colocar numa das legendas, porque de fato a peça se trata de uma carnificina emocional, mas é uma comédia, é para rir. Sim. Porque as circunstâncias que vão acontecendo ao redor e no tempo da peça só se faz rir. E eu escrevi a maior parte com o Cid. Então a gente escrevia, a gente tirava uma pausa, ria, e aí a gente está na metade, um pouco mais para frente, e a gente parou para ouvir, né? Na leitura avançada. Ficou mais engraçado. Com essas vozes de inteligência artificial. E a gente escutando aquilo é engraçado. E aí eu me toquei. Se a gente rir disso, as pessoas vão rir. Sim. Porque no mesmo que isso aborda o cômico, também é uma crítica social. A comédia é uma crítica social, só que puxando para o lado engraçado, que é para reduzir o sofrimento das pessoas sobre aquela situação. Totalmente. É uma abordagem de... Não que alguma família seja funcional na Terra, né?
Mas no contexto ali daquela família disfuncional que entra em conflitos por motivos absurdamente torpes, tipo, cai um lápis, o mundo desaba. Então, essa é a graça, sabe? A gente quer mostrar que... Eu tô vendo que ele tá pensando, tá lembrando, tá rindo. Então, a peça tem cara de ser muito maneira. Quando a gente fala do título de Deus e da Carnificina, a gente fala... As pessoas querem mostrar tanto a sua face de Deus, de superior, que elas esquecem que elas também são humanas, que elas cometem suas falhas e essas coisas. E esse é o engraçado. É isso que leva as pessoas... É reflexivo. Sim. É reflexivo. É a veia da comédia, né? É trazer à tona as falhas das pessoas. É como assistir até que a sorte nos separe e sem entender várias vezes por que o time faliu tantas vezes. Sim, exatamente. Cid, conta pra gente. Como é que... Eu sei que você tá na cultura há mais tempo, né? Do que Porque eu tô vivo há mais tempo. Esse fator. né, do grupo, você é o mais velho, né? Por assim Eu dizer. não pareço não, mas eu sou. Não parece, né? Você falou ganhar mesmo, você Vai fazer 18. vai fazer 18, né? Sim, Agora mas e que tal. tá aí, dá pra fazer. Conta pra gente um pouquinho da sua história na cultura, antes do curso. Bom, vou começar do antes, bem antes. Pra ficar bem explicado. Eu sempre desenhei, acho que desde os 5 anos de idade. E comecei a desenhar, acho que Dragon Ball, lógico, que acho que todo mundo da nossa época começou a foi por desenhar ali. Dragon Ball. E depois me interessei por música, comecei a tentar tocar violão, passei um pouquinho de aperto, depois comecei a tentar tocar gaita, depois pulei para guitarra, aí descobri que eu tinha facilidade mesmo, era com bateria, eu falei, opa, bacana, então sou melhor aqui na bateria, mas assim, um esforço hoje em Família dia... que ama um baterista, né? A família adora um baterista. Com certeza, faz pouco barulho, pouco espaço, não incomoda ninguém. Então, fui descobrindo esses gostos e facilidades, né, nas artes, assim, e sempre gostei também de filme. Acho que muitos dias da minha vida eu assisti Chaves quando chegava da escola, ou antes de ir para a escola. Então, assim, a maioria dos episódios eu sei todas as falas de todos os personagens, isso desde pequeno também, junto com o desenho, com o violão, e ouvir música, ouvir Beatles, e conhecer várias bandas legais. Então, foi uma coisa bem antiga, né, essa minha história. E aí eu fui crescendo, fui pensando o que dava para fazer aqui, morando onde nós moramos, e infelizmente não deu para fazer muita coisa, mas assim, surgiu o ano de 2023, onde nós conhecemos, e acho que um ajudou o outro ali, todos nós já tínhamos um pouco de vontade, talento também, que é muito importante, e isso me motivou muito a continuar a tocar, a cantar, entendeu? Desenhar, porque em muitos momentos da vida a gente acaba desanimando de fazer algumas coisas, porque a gente às vezes quer ser reconhecido, às vezes não. É para ser, porque senão não tem graça. De uma forma geral, o artista quer ser reconhecido. Mas o problema hoje, de uma forma geral, na nossa cidade, é que além do artista ter a dificuldade natural para executar qualquer projeto, de uma forma geral, o reconhecimento também não vem da forma que deveria. Porque, vou fazer uma amostra de arte, a procura é baixa, porque a população em si também não se interessa tanto quanto ele deveria. Exatamente. Né? E uma coisa é você ficar tocando guitarra sozinho no seu quarto, ou tocando bateria para incomodar os vizinhos, o que é muito legal, né? E só que chega uma hora que cansa, porque, pô, beleza, você tá evoluindo ali, você coloca uns videozinhos na internet, legal, bacana, mas quem faz isso você quer uma multidão vendo ali,
Mesmo que... Você quer se apresentar pra Exatamente. alguém. Mesmo que um ou outro só ali Sim. vá curtir, mas você fez alguma coisa. Sim. Então não adianta querer falar que, não, eu quero ser isso, mas eu não quero que ninguém goste, eu não quero aparecer. Não, quer sim. Se falar isso aí, eu não acredito. Uma vez, inclusive, lembrei de uma coisa bem interessante. O ano passado, eu acho, eu postei um videozinho meu tocando guitarra, alguns segundos só, assim. E um guitarrista, acho que lá do Texas, ele começou a me seguir, na verdade, não foi nem eu. Eu já olhei o perfil e falei, caramba, o cara maneiraço Cara é aqui veio fera. me seguir, por que eu não... Que honra! E assim, eu que devia estar seguindo ele, eu conheci, fico vendo os vídeos do cara, aí ele curtiu um vídeo meu uma vez, eu falei, pô, como assim? Eu comecei a conversar, trocar ideia com ele, pelo Instagram mesmo, e assim, pra mim valeu demais, foi um botão só que o cara apertou no celular dele, mas assim, Já te deu um ânimo, né, pra continuar. com certeza. E, infelizmente, às vezes, no ambiente onde nós vivemos ali, né, na nossa cidade e tal, a gente não vai ter um mínimo disso. O cara fez um mínimo ali, conversou comigo numa boa, me deixou felizão ali durante um dia, uma semana, um mês, até hoje. Te deu uma nova perspectiva. Exatamente. Então, assim, essa parte é a parte mais chatinha, né? Mais dolorosa, assim, É que- mas a gente tem que vencer. Infelizmente, na Não vai nossa fazer cidade, a nada. gente opera sabendo que o reconhecimento é mínimo. Sim, Então sim. é complicadíssimo. Então, a minha bagagem é essa, né? Então, um pouquinho mais extensa aí, porque eu sou mais velho, apesar de não parecer. Então, e por Aí causa do teatro... vocês foram, fizeram um curso, após o Exatamente. curso, estão na caminhada. Exato. E aí você também está junto com o Deuses da Carnificina. Tá. Sim, sim. Atuando, certeza. escrevendo. É isso aí. Aqui, assim, cidade pequena é complicado porque, assim, obrigatoriamente você acaba tendo que fazer um pouquinho de cada coisa. Né? Que, às vezes, quem escreve não atua, quem atua não escreve. Porém, na cidade pequena, você escreve, você atua, você filma, você edita, você faz direto, você faz a fotografia, Tem uma piada que eu e a gente faz bastante, que a gente foi... tem outro projeto nosso que mais pra frente, quem sabe, projetos. que a gente estava fazendo a planilha orçamentária e tudo. Ok, tá, tem que comprar esse equipamento, esse. E a gente tá assim, ok, a gente precisa de gente pra fazer isso tudo. E nessa de não tem gente pra fazer isso tudo, a gente olhou pro Christian e falou assim, o Christian vai fazer tudo. O Christian segura 2 câmeras, um microfone, e depois ele vai na frente e atua. Ele vira diretor de fotografia, de áudio, Ele faz tudo. E editor. tipo, fazer tudo. Você vê, né? Severino. Mas assim, todo mundo hoje, em Santos Dumont, faz tudo. Porque não tem como você ter um profissional para tudo, sendo que você não tem a renda para segurar isso tudo. É porque a gente, nessa tentativa do curta, né, de fazer tudo, que a gente teve a nossa primeira cena externa mesmo, que, teve que pegar carro e sair e ir para outro lugar. Foi julho ou junho, eu não lembro. mesmo? Frio. O problema da cena foi o frio. E a gente estava perto de uma cachoeira, então estava mais frio ainda. E tipo, a gente não tinha um tripé, assim, tripé. Era um cano de PVC que meu pai, ele enrolou ali. Adaptou a servir. Vai, A base da gambiarra, vai. cara, é isso aí. Foi. E tipo, leva roupa, leva isso, leva aquilo, se arruma no lugar. E a gente não podia deixar aquela coisa cômica nossa morrer ali, porque era uma cena com uma carga dramática muito grande. Então, se a gente entrasse naquela, a gente ia ficar numa bad trip, assim, terrível. Então, tem vídeos nossos zoando, Sim. fazendo muita graça.
O por trás das câmeras, na maioria das vezes, é mais interessante do que o na frente delas. Sim. A gente se diverte pra caramba gravando as coisas. Então, foi uma coisa de tipo, a gente saiu, experimentou como era, e era uma cena da minha personagem com o personagem dele, e apareceu um grupo de crianças, e eles nunca tinham visto uma câmera profissional ali, filmando, e todo mundo ali virando pros carros falando assim, espera um pouquinho, deixa eu terminar. Santos Dumont tem dessas. E aquelas crianças, elas olharam para aquilo e elas ficavam, gente, o que eles estão fazendo? Porque tipo, eles entraram, né, no caminho da cena, e a minha irmã, que estava assessorando a gente naquele dia, chegou neles e falou assim, vocês podem vir brincar um pouquinho mais pra cá, só pra gente gravar, depois tudo Tá de certo." boa. E aí eles pararam de brincar instantaneamente porque Pra eles ver. queriam ver o que a gente estava fazendo. Não tinha fala, só tinha uma música. E eles ficaram encantados com aquilo. É legal, é muito legal a gente ver isso. E é a questão que a gente fala. A gente foi pra zona rural. Então, nossa, crianças que nunca tinham visto como é que O que faz. é um filme, um curta, como que é feito. Como é que faz? E na hora que eu vi aquilo ali, eu falei assim, poxa, Lara, vê se você descobre como o contato, alguma coisa, pra quando a gente fizer alguma coisa mesmo, pra gente chamar eles, trazer eles, pra eles verem. Pra eles verem como é que é. Porque eles ficaram encantados com aquilo. E aí, o ano passado foi um ano muito... Não, tá bom. Foi um ano muito burocrático, porque de fato eu já estava perdendo a paciência com Deus e o mundo, e era uma coisa de tipo, ai, tem que resolver isso, vai, volta na rua, volta pra casa, rua, casa, rua, casa, rua, casa. Sim. A gente... Qualquer produção é extremamente cansativo, pré-produção, porque você bate muita canela. Bastante, já. E aí, me veio o start, tá, vamos fazer a peça, porque a peça ela seria muito mais acessível, assim, pra gente juntar as pessoas e ter um espaço pra fazer. E aí tá, a gente tem uma iniciativa cultural que é basicamente como funciona a Lei Rouanet. Sim. Porque as pessoas, elas têm o hábito de bater na Lei Rouanet sem entender como ela funciona. Sim. A gente está fazendo o mesmo movimento, que é... A gente fez uma vaquinha, a gente tem uma vaquinha. Tipo, você contribui com o que você pode e você vai assistir o espetáculo de graça. Sim. Aí, em compensação, aquela pessoa, o restaurante que foi lá e... A marca vai estar lá vai tá na lá. produção. Tipo assim, poxa, esses Apoio, caras né? ajudaram Sim. essas pessoas a levarem o espetáculo. E aí, que é uma coisa que eu sempre frisei com os meninos que trabalham com a gente e tudo, eu estudei com pessoas de fora. Eu estudei na New York Film School. Eu fiz o Instituto Stanislavski. Então, cara, todo mundo que tá com a gente tem peso, sabe o que tá fazendo. Não que uma pessoa que esteja começando agora não possa ir fazer. Tem muito talento que tá chegando agora. Tá bacana. E essa é uma intenção muito forte nossa, tipo, de uma pessoa que vá lá e assista e fala, cara, eu gostei, eu quero experimentar. Eu quero fazer. Porque aquilo pode ser ou pode ser um refúgio, ou pode ser aquilo que... Aquela angústia que você tá chegando no final do terceiro ano do ensino médio, aquela coisa, eu ainda não decidi o que eu quero vou fazer fazer? na minha vida. E você fica naquela coisa sufocante. E aí você começa a inventar um monte de coisa, sem saber de fato aquilo que te alimenta. Sim, Porque, verdade. de fato, aplauso é uma coisa incrível de se receber. É lindo. Mas aplauso não põe comida na mesa. O aplauso não paga a conta. Aplauso não paga conta.
Então, para uma Deuses da Carnificina, tipo assim, é uma peça com um único cenário. Sim. E de resto é tudo a gente manipulando aquele cenário no palco. Uhum. Só que é injusto eu chamar uma pessoa que estudou e falar assim, vem cá e faz de graça pra mim. Complexo. Se a pessoa se oferece, beleza, É. mas se você chamar, fica uma situação bem ruim. Fica chato, você fica, poxa, cara. O que rola? Rola uma Coca-Cola, um pãozinho com presunto e mussarela no final e tamo junto. Tira o presunto, tira o mussarela. E come o pão. Né? Então, é uma coisa tipo. É aquilo que eu falei no começo. Fazer rir é uma sensação única. Maneiro. E quem quer rir, tem que fazer rir. Porque da gente, quando a gente se conheceu, da gente assistindo um ao outro atuando ali, rindo um do outro, dos personagens, aí você entende que a sensação de fazer o outro rir é gostosa. É legal. Porque aí você vê que você não é uma coisinha tão insuficiente, sabe? Você consegue arrancar um sorriso. Então a gente pensa assim, em 2 finais de semana de peça, você pode pegar uma pessoa que está num dia ruim, que não quer sair de casa, e falar assim, olha só, tá tendo Uma pessoa que tá com depressão, vai, se anima e Que época tal. do ano que o pessoal tá mais triste. Pegar tipo Natal, aqui vamos lá no Natal, o pessoal tá triste. Então, é aquela coisa, tipo, a pessoa tá, pra mim, o veneno, que são as redes sociais, mas que acaba sendo útil pra alguma coisa. Pô, essa pessoa tá ali rolando feed e tal, e vê, poxa, essa galera vai estar ali no Centro Cultural hoje. Vou lá ver qual é. E isso me arrepia e é muito honesto. Se eu conseguir arrancar um sorriso dessa pessoa, eu já ganhei a noite, eu não preciso de dinheiro. Da Coca-Cola. É Da bacana. Coca-Cola com o preço do mussarela. Porque, cara, você conseguiu fazer aquela pessoa sair de casa. Sim. E são problemas que. Disposta a te assistir. E são problemas que a nossa equipe, que a gente enfrenta. Sim. O Cid, por exemplo, que teve muito mais tempo comigo, por causa dos meus problemas de locomoção e tudo, ele assistiu muitos dos meus episódios de crise, sabe? Da gente tá tudo bem na rua e do nada não tá mais. Então, é aquela coisa de... Eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho síndrome do pânico. E atuar foi Foi o que te deu uma... foi a salvação. E isso é uma coisa que eu falo, eu encho a boca pra falar. Porque aquilo ali foi... Ali você encontrou o que faltava. a pra você. pecinha que dava. A última peça do quebra-cabeça. A pecinha que permitia de falar... Poxa, isso aqui dói, então deixa eu transformar isso aqui Numa piada legal. numa piada. Porque eu fico... Até a gente fala assim, tem umas piadas que são meio macabras, mas elas são engraçadas. Dependendo do contexto que você coloca Sim. elas são boas. Falando em piada, ó, tem uma galera aí que tá roubando minhas piadas, tá colocando nos vídeos. Eu vou começar a cobrar esse negócio aí, viu? Vocês se liguem. Tem uma galera aí que tá roubando as piadinhas, as piadocas ali. Olha aí. Sim, não faz piada. Tem uma galerinha aí. Teve a piadinha da bicicleta em alguma América, eu tô na descida. Aquela piada é minha. Roubaram ela na mão grande. Ai, não. E tem uma fala do Cid que é ótima, que eu vou pedir que você fale sobre as pessoas sentadas na mesa de um bar, falando sobre cinema. Lembrei. Lembrei. Isso eu falei no ano passado, né? No final da oficina. Foi. Só um exemplo, mas é uma coisa que acontece mais do que se imagina.
um ator ou atriz brasileiro aí ganhou um prêmio e tudo mais, um filme brasileiro ganhou, e, pô, todo mundo, que legal, Brasil, é isso aí, vamos compartilhar a foto lá no Face, no Insta, e, pô, que bacana, cara, não, tu viu, aí, ó, Brasil, tá vendo, não sei o que lá, aí, um exemplo, né, pessoal conversando assim, pô, legal, legal, aí, tá, o filho de um desses caras aí que estavam conversando, de 5 anos de idade, fala, papai, eu quero ser ator, eu quero ser músico, não sei o que. Não, tá doido? Você não dá dinheiro, você vai passar fome, e poxa, não tem lógica isso. Não, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, é bem hipócrita essa atitude, porque, e isso é só um exemplo, pai com filho, mas assim, às vezes num grupo de amigos, e pode ser uma pessoa mais velha, uma pessoa aí de 25 anos de idade, quero fazer um curso, quero ser ator, então quero começar a tocar algum instrumento, vou começar a cantar com 40 anos de idade, e vou, sei lá, montar uma banda com 50 anos de idade, por que não pode? Né? O Leme do Motorhead, por exemplo, ele era road do Jimi Hendrix, na década de 60 lá, e ele montou o Motorhead, acho que ele já tinha 30 anos, ou 30 e pouquinhos, assim, então não tem regra, só que a sociedade é legal quando alguém... É legal com os outros. Isso, com os outros, alguém que já tá lá nesse caminho... Conquistou, pô, bacana, isso aí, que maneiro, cara, o Brasil, mas o meu filho, a minha filha, não, o meu colega, o meu amigo ali, poxa, eu não vou apoiar, né, porque, eu não quero rola aquela frase, não, você vai ser normal, então porque vocês já tiveram essa pergunta, não, a sua família toda é normal e é só você de artista, todo mundo artista, sabe? Mas é isso, então não existe esse apoio que Sim. deveria existir baseado nessas atitudes dessas pessoas que estão lá idolatrando os ídolos nossos. Então isso é sacanagem, porque poxa, não faz sentido, isso não ajuda ninguém. Então é feio esse Vamos negócio, incentivar, né? Não tem porque incentivo. muita gente, eu sou um exemplo clássico disso. Eu sou formado em informática, sou formado em direito e hoje trabalho como jornalista. Faço trabalho como ator também, na série e tudo mais. Então, quer dizer, assim, eu particularmente, eu me encaixei legal nessa parte. Jornalismo, ator, eu achei maneiro, eu gostei, é uma coisa que eu tenho um imenso prazer em fazer. Mas, infelizmente, tem gente que cresceu sob o jugo. Não, eu tenho que ser advogado, não, eu tenho que ser médico, não, eu tenho que ser engenheiro. Porque a gente vive numa sociedade, eu pelo menos eu sinto uma cobrança assim, em cima de mim, de ter um emprego normal. Você vai chegar a tal hora, você bateu o ponto ali, tal hora você saiu, seu salário vai cair tal dia do mês, você tem tal benefício, isso e aquilo, e tá garantido. Poxa, beleza, mas espera aí, que garantia é essa? Primeiro que hoje em dia já é difícil arrumar emprego em qualquer lugar. Sim. Aqui na nossa cidade, Mais difícil bem ainda. mais difícil. Então, é uma falsa garantia, é muito estranho esse olhar que as pessoas têm, porque é só porque é o mais comum. Então parece que é o melhor. Mas quem diz que se você não fizer algum trabalho na sua casa, pela internet mesmo, você às vezes não vai passar menos raiva e às vezes não vai ter uma renda bem melhor do que essa que você está tendo, muitas vezes passando raiva, né, tendo que se deslocar do seu trabalho, às vezes pegar ônibus, ou ter despesa com gasolina e tudo. Então, esse olhar das pessoas é que é errado, porque não faz sentido, isso aqui é melhor. Mas por quê? Às vezes para a maioria das pessoas realmente vai ser melhor. Eu me sinto mais seguro vivendo, né, levando a minha carreira profissional, qualquer que seja ela, dessa forma. Beleza, mas isso não significa que de maneiras alternativas, vamos dizer assim, também não seja bom. E
também às vezes não vai Não ser é sinônimo melhor. de sucesso e nem de felicidade. Sim, Hã? com certeza. A gente teve uma circunstância dessas no nosso primeiro projeto, foi o curta. Uhum. Que assim que a gente criou um Instagram, a gente posta uma foto e um festival internacional vai e comenta. Ninguém acreditou. Falei assim, deve ser uma conta. É porque fora daqui a cultura realmente funciona. E todo mundo ficou assim, não, deve ser uma conta brincando, zoando, caçoando da nossa cara. E aí, quando a gente pega pra ver, eles mandam uma DM falando, entra no site, se inscreve e vem pra Viena. Pro VIFA, Vienna International Film Awards. Sim. E Só vem. e foi tipo isso, porque não tinha representante brasileiro naquela categoria. E eles deixaram claro, se o filme não ficar pronto, não tem problema. Vem do mesmo jeito. Pra representar a nação de vocês, um município. Vem. E aí foi quando a gente entrou na esfera que a cultura se encontra com a política. Que aí você precisa de uma ajuda, de um subsídio, de um carro para te levar no aeroporto. Porque às vezes o mais difícil você já conseguiu, que é a passagem. E aí você não consegue esse apoio. Porque a gente tava naquele trâmite, tipo, o festival tava chegando muito perto e por mais que a gente desse a entrada com os nossos documentos para tirar passaporte, não ia dar tempo. Porque demora muito hoje, né? Então a gente precisa, e a gente sabe da existência da autorização por escrita, garantindo que o cidadão vai retornar ao país. Você fala assim, parece que a gente vai fugir, né? Tipo, Vai lá, refúgio. perdidos em Viena. Bem. E a gente procurando as pessoas, alguém que levasse a gente para a pessoa certa, que, olha só, vai acontecer esse festival. Nós fomos convidados. Tá tudo custeado. Tudo custeado. A gente vai na sexta, a gente volta na segunda. Ajuda a gente. Pronto. Só assina esse documento garantindo que a gente vai voltar. Não consegue. E a gente não conseguiu falar com ninguém. E aí começou a piada do, será que essa pessoa existe? Entendeu? Porque é um e-mail que você manda e ninguém responde, é um telefone que você liga e só fica chamando. Sim. E você fica assim. Aí nessa hora eu peguei. E isso me enfureceu. Porque eu falei assim. Era uma O oportunidade mais de ouro. difícil vocês conseguiram. De ouro. E, cara, eles olharam para um postzinho, igual ele falou, do guitarrista do Texas. Pô, legal. Eles olharam para uma coisinha pequena e era a gente fazendo. Um colega nosso tinha colocado a câmera do celular na lente da câmera e a gente estava fazendo gracinha na frente da câmera. E eles vão e comentam. Tipo, venham participar do evento e tudo. E eu mando print pros meninos e eles... Não, mentira. Aí, no dia seguinte, a gente ia ter uma reunião, que a gente tinha toda semana. Mentira, a gente tinha todo dia. O problema da amizade. E na hora que o Cid abre o notebook, entra no site, ele olha e fala assim, gente, não é brincadeira. É sério. É sério, eles estão falando pra gente ir. E a gente ficou assim, E agora? e agora? A gente só precisa disso. Sim. Poxa, imagina que... E aí, na época, a gente estava com a nossa professora de teatro, e ela virou pra gente e falou assim, cara, se as pessoas tivessem olhado pra vocês, Santos Dumont ia ter virado festa, a gente ia dar um jeito de colocar um telão na praça, pra, nem se fosse pra assistir vocês assistindo, as pessoas receberem prêmio. Porque só pelo fato de você ir já significa muita coisa. Sim, cara. É tipo... Porque é um festival novo, mas não deixa de ter um reconhecimento. Ainda mais se a gente está falando de uma cultura muito eurocentrista.
E se tá ali, a gente tem que ir pra lá, ok? Tem que mostrar o trabalho. E ela virou pra gente e falou assim, cara, se vocês forem, a gente vai atrás. Porque eu acho hipocrisia você colocar um telão na praça pra gente assistir um jogo de futebol. Mas não põe um telão na praça para passar um curta de alguém que fez aqui em Santos Dumont. O futebol tá tão feio, gente. É uma coisa que eu fico assim... É o que a gente está falando desde o início, falta muito apoio. E falta difundir a cultura de uma forma geral. Porque Santos Dumont, em off, né, a gente estava conversando, eu falei, pô, Santos Dumont tem muita gente boa na cultura. Tem muito ator, tem muito músico, tem muita gente bacana, tem gente que entende pra caramba de turismo, de tudo. Porém, não é devidamente valorizado. Esse é o maior crime que a nossa cidade comete com o artista hoje. É uma coisa que que dá muito orgulho de falar, de conhecer atores muito bons que são daqui. Sim. E que se prostram porque eles não têm chance de A pessoa chega a um ponto que ela desanima. fazer uma coisa grande. Por exemplo, no ano passado, teve uma oportunidade de eu fazer uma peça que o Christian fez e fez maravilhosamente bem, uma peça do Oswaldo Montenegro. E o que me prostrou naquela circunstância? Eles queriam me encaixar num quadradinho que é a coisa que a arte não funciona. A arte não funciona num quadradinho, né? Vamos falar assim, igual uma profissão normal, que você entra às 9 e sai às 6. Não é assim. Sim. Então, essa coisa, poxa, a gente tem ali uma vaquinha com uma meta, e se a gente chegar pertíssimo da meta, como diria nossa querida ex-presidenta, vamos dobrar a meta. Chegar na meta, vai dobrar a meta. Vocês vão conseguir produzir. E tipo, a gente não precisa do valor cheio. O valor cheio é pra gente conseguir fazer aquilo Com tranquilidade. com tranquilidade. Foi uma piada que eu fiz com a minha irmã, porque eu fui dividindo os valores e tudo. Um a gente faz no respirador, outro a gente faz no oxigênio, outro a gente já faz assim. De boa. De boa, a gente já faz no quarto. No quarto, né? Nem assim, na alta. Sim. Então, se a gente chegar no valor que a gente tá só no oxigênio, já dá pra fazer. Sim. Então, galera, eu vou pegar esse link, ela vai mandar pra mim, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vamos largar a mão de ser mão de vaca, vamos doar, vamos apoiar, porque é bacana, a iniciativa é bacana, o projeto é bacana, e vamos mostrar que Santos Dumont é mais do que política, é mais do que necessidades. Vamos mostrar a arte, vamos apoiar a arte da nossa cidade, vamos apoiar os artistas da nossa cidade, que a nossa cidade é muito poderosa em relação a pessoas. Vamos dar uma força lá para eles, galera. Pega aqui embaixo na descrição o link da vaquinha, tira o escorpião do bolso e vamos trabalhar junto com eles, vamos? Por favor. Tá, gente, é uma troca, né? Aquela coisa da troca. Você dá uma mãozinha e você vai lá e assiste de graça quantas vezes você quiser. Porque aí a gente enxerga essa resistência, que foi uma coisa que eu estava comentando com o nosso grupo de amigos, que, por exemplo, tem o Wicked, agora que está na boca do povo, de tudo, e já tem um espetáculo no Brasil que é uma coisa, assim, gigantesca, o único país que no teatro a Elphaba consegue voar, uma coisa, você nem imagina, pô, a Broadway não faz e faz aqui no Brasil. A Broadway não faz e a gente faz aqui. Nós somos os reis da gambiarra. Exato. Ninguém supera o brasileiro. Ninguém supera o brasileiro. E é um espetáculo feito exclusivamente em São Paulo e eu estava assistindo as atrizes principais falarem sobre isso. E os polos culturais mesmo que a gente tem é São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Né? Porque a gente tem o Palácio das Artes, que é o maior centro cultural da América Latina. Isso.
E a gente tem o Rio, que tem inúmeros teatros. E aí eu estava assistindo as atrizes falando, né, a Mira Ruiz e a Fabi Bang, da resistência de levar o espetáculo pro Rio. Gente, é cultura. É tipo, um ingresso você paga um lanche do Mac, então vai se alimentar de cultura. Sabe, que você vai ver que é tão legal quanto. Infelizmente, a nossa população como um todo, ela é pobre de cultura exatamente por isso. Eles preferem gastar o dinheiro no Mac que vê uma peça legal. Sabe? Então você vai num. Isso, e eu não menosprezo os espetáculos de dança que tem na cidade, que são lindos, lindíssimos. E nesses últimos anos a gente teve muitas das oportunidades de ver eles sendo montados e tudo. Inclusive em festas juninas, eu tive personagens, o Christian teve personagens. E eu olho assim, tá, mas não é só dança que tem. Tem muita coisa em volta da cultura Sabe? nossa aqui. Bastante. Aí vem uma pessoa e fala, poxa, vocês podiam fazer um sarau de poesia. Ok, tá, vamos fazer um sarau de Então vamos poesia. atrás de poeta. Então vamos lá, chama as pessoas, incentiva. Porque vem uma pessoa, a pessoa tem a voz, ela tem. Tem o talento, tem o alcance. texto, tem tudo. Porém, Porém, ninguém vira pra ela e fala assim, vamos lá, vai, você tá com vergonha? Quando a gente. Eu falo por mim, eu tenho vergonha até hoje. Gente do céu, não vai passar. Não passa. Eu acho que conforme os anos forem passando, vai ficar pior. Sim, bem isso. Porque os primeiros takes, doação, você olha um pro outro, você começa a rir. E não é o riso de estar engraçado, é o riso de nervoso. acontece muito. Sim, bastante. E você fica, tá, mas eu vou fazer porque é gostoso, porque é divertido, porque você extravasa. E é saudável. É legal, é muito legal. Aí você olha para uma pessoa que vive numa circunstância de sedentarismo, que também é um dos males do século. E uma juventude que vive no telefone. Celular 24 horas por dia. Então, é uma coisa cruel, que as pessoas não entendem que elas estão sendo cruéis com elas. Sim. Elas estão perdendo uma parte da vida, né? Sim. Ali, no mundo que não existe. Não existe. É uma felicidade que não existe, é um mundo que não existe, porém as pessoas perdem muito tempo ali. Quando, na verdade, você vai numa peça de teatro, você vai ver um negócio que é legal, tem uma mensagem legal, que a maioria das peças tem uma mensagem legal, a maioria das obras tem uma mensagem legal. Porém, é o que eu falo, o nosso país como um todo, a cultura é pobre porque as pessoas não têm tanto interesse quanto deveriam. Em outros países, a cultura é altamente difundida. Eles investem pesado, desde a escola até a universidade, a questão de filmes, a questão de teatro e tudo. Porém, infelizmente, o nosso país funciona de uma forma diferente. É bunda, é futebol e bunda. E aí é complicado, porque a galera que não está no futebol e não está na bunda tem que correr atrás para poder fazer acontecer a sua arte. E dentro, né, de tudo isso está o complexo de vira-lata. Sim. Porque a gente não pode gostar dos atores nacionais. Não. A gente tem que gostar da gringa. É só a gringa que faz coisa boa e tudo isso. É isso aí. E tem um fator que uniu muita gente, que foi a música. A música foi uma coisa que juntou muito nós três. E de fato, o nosso olhar sempre foi para música internacional. Não porque, não gosto de música nacional. Coisa Questão de estilo mesmo. É questão de estilo. Sim, casou o nosso estilo, foi isso. Porque a minha banda do coração é Queen, entendeu? E aí você vai ver a história daquilo, o perrengue que os caras passaram. sobre isso, depois eu vou te passar. Então, tem uma fala do Fred Mercury que ele disse numa entrevista que eu adoro, que ele diz: eu não toco para as multidões, eu toco para aquela pessoa que está naquele cantinho ali, aquela pessoa que está todo mundo ignorando. Eu toco para aquela pessoa, porque aquela pessoa vai entender a minha música, aquela pessoa vai sentir a minha música.
E vai ficar feliz. Sim. Ela não É vai bacana. se importar de eu jogar um copo de água nela, ela vai achar engraçado. E é isso que dá. Mas aí, a gente... Pô, esse ano foi um ano de muitas conquistas. Globo de Ouro, Oscar. E pela primeira vez, a juventude ouviu falar de Fernanda Torres. Sim, verdade. Para depois entenderem que antes da Fernanda Torres chegar no Golden Globes, Já teve a Fernanda mais gente Montenegro ali. já estava lá. É, verdade. Então, é uma coisa. E aí vem as piadinhas das pessoas que já têm mais de 25 anos, vamos colocar assim. Que, ainda mais nos comentários da página do Oscar, que a Fernanda ia estar vestida com as roupas do Djalma Noivas. Essas coisas, entendeu? Vamos estar torcendo pro Armani não estar invadindo o Oscar. Essas coisas. Ou quando ela ganhou o Golden Globes, que eu vi um cara fazendo uma dublagem, falando assim... Como chama o ator que fez Os Normais com ela? O Celton Mello? Não. O... Puta. Agora eu me esqueci. Caramba, fugiu. Ele tem um Guimarães, é alguma coisa Guimarães. Eu sei quem é. Dá um Google aí. Eles falam alguma coisa... Eu agradeço ao Armani, eu agradeço a Sueli... Entendeu? É uma coisa engraçada. Aí você vê, ok, isso é legal. Aí você vai... A juventude viu isso. Aí você entra na internet, aí você vai assistir Os Normais. O primeiro episódio de Os Normais, você já cai de rir. Sim, é legal, é muito bacana. E aí você tem que entender que existe toda uma gama. Sim. Por trás disso. Por trás de um programa assim, nossa, a estrutura é muito grande e o trabalho é maior ainda. Sim. E aí, como todo trabalho, depende de dinheiro. E aí entra tudo. Entra a questão de lei de incentivo, entra a questão de patrocínio, entra a questão de vaquinha, entra tudo. Porque o artista, infelizmente, o artista tem que bater o pires, não tem jeito. E a gente vai tentando fazer o máximo que pode com o que tem na mão. E nós contamos, né, que agora o pessoal vai assistir e tal, que deu uma força, né? Caminhando aqui, né, para o final da nossa entrevista, hoje eu conversei com o pessoal da Spectra. Eles fazem uma atuação bacana aqui na nossa cidade, já fizeram curta, deram cursos para a galera e vamos dar um apoio para eles, para que a nossa arte fortaleça mais um pouquinho. E vocês vão ver aqui embaixo na descrição as páginas deles e a vaquinha. Tira o escorpião do bolso, doa aí, ajuda o artista local. E aí vai lá assistir para dar uma risadinha. Deuses da Carnificina. Fiquem de olho que quando eles forem fazer, eu quero estar divulgando também, quero dar uma força e quero ir lá assistir. Só queria dar um último recado, citando também uma frase bem clássica do Fred Mercury. É mais ou menos assim, como é que é? We will rock you. Nós vamos sacudir vocês. É isso aí. Muito obrigado, É Vitor. isso, eu agradeço vocês, né, por nesse sábado quente, tá aqui dando uma entrevista. E mais na frente eu faço questão de divulgar o Deuses da Carnificina e na saída lá eu quero entrevistar vocês no final do primeiro espetáculo. Totalmente, claro. Quer dar um recado pra galera? Pode ficar à vontade. Não tô nada. Vou copiar dele. Não gosta de comédia. Quer desarmar um comediante é fazer isso. Conta uma piada aí. Galera, vocês acompanharam um pouquinho da história da galera da Spectra. Fiquem com Deus. Curta. Não se esqueçam dos 3 Cs. Curta, compartilha e colabora. Beleza? Tamo junto. Fiquem com Deus. Vitor Fraisoli pro canal Santos Dumont Urgente.